A nossa equipe vai falar sobre a sociedade limitada e eu vou dar uma pequena introdução e ao longo de toda a apresentação o grupo vai entrar mais a fundo em todas as características que eu vou dizer aqui nessa introdução. Bom, a sociedade limitada, ela também é chamada de sociedade por cotas de responsabilidade limitada. É uma empresa formada por duas ou mais pessoas e essas duas pessoas respondem de maneira limitada e solidária pela integralização do capital social. A base de uma empresa limitada é o contrato social. Bom, a primeira característica que nós temos que observar é o capital social. Ele é dividido em cotas e essas cotas elas podem ser pagas em dinheiro, em forma de bens ou de direito, mas não podem ser pagas em forma de serviços. A segunda característica é sobre a exclusão dos sócios. Um sócio pode ser excluído de uma sociedade limitada em duas situações. A primeira é se ele não integralizar o capital nas condições previstas em contrato ou se por causa de alguma atitude ou da quebra de alguma cláusula contratual ele colocar em risco o negócio. Bom, a terceira característica, todos os sócios eles têm obrigação de repor os lucros e prejuízos do capital social. Em caso de prejuízo no capital social, não haverá distribuição de lucros, uma vez que todos os lucros serão repostos para que o patrimônio fique sempre igualado ao capital social. Eu estou aqui para falar sobre a constituição da sociedade limitada. A sociedade limitada é aquela formada por uma ou mais, por duas ou mais pessoas, tá? Eu já ia falar uma, não. Sociedade limitada, já uma sociedade já diz que não é uma pessoa, não é um empresário único, mas sim alguém que constitui, vende cotas da sua empresa ou pode ser de uma criação de empresa. Pode ser uma pessoa natural ou jurídica, com capital social dividido em cotas. A sociedade limitada é regulada pelo Código Civil dos artigos 1052 a 1087. A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor das suas cotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. O que quer dizer isso? É que, tipo assim, toda a responsabilidade da empresa cabe a todos os sócios, independente do valor que ele colocou no negócio. Tipo, a minha empresa está indo ruim, todos os sócios vão sofrer da mesma forma. Independente se um tem 10%, se o outro tem 90%, se o outro tem 10%, todo mundo vai responder solidariamente à empresa. O capital social sem limites para a sua formação é dividido em cotas de valor igual ou não e pode ser integralizado em moeda corrente, bens ou direito. As pessoas que constituem uma sociedade limitada, ela não pode entrar com serviço, tá, gente? Ela só pode entrar com bens, dinheiro e cotas, de alguma outra forma, não sendo com um serviço. A administração por ser exercida por sócio ou não devidamente nomeado. A administração pode ser exercida por sócio ou não sócio devidamente nomeado. O que quer dizer isso? Sendo bem claro que é uma sociedade que você pode constituir, você pode chegar aí atrás de um CEO para administrar a sociedade de vocês. Que ele pode ser que ele não seja um dos sócios. Vocês podem, em conjunto com a sociedade, com voto de iguais, nomear uma pessoa para constituir e gerenciar essa empresa. Pode ser um profissional da área, pode ser um profissional habilitado para essa função. Então, assim fica também quem pode gerir isso. Ou pode ser um sócio, ou pode ser alguém devidamente nomeado. Como é a denominação? A denominação pode ser um do nome dos sócios, abreviado, colocando lá, tipo EM de S. Gomes, limitada. Tem sempre que ter no final a prova limitada por extenso, ou abreviada, que é o LTDA, né? Tipo, GS Gomes LTDA. Aí eu já sei que é uma limitada. A sociedade limitada, quando usa a firma, se não for individual por todos os sócios, deverá conter o nome pelo menos um deles, tá?
pelo menos o nome de um, ele precisa estar dentro na firma, tá? Acrescido da companhia limitada, como eu falei. Tá bom? É assim que é construída a sociedade limitada, tá, gente? Boa noite, professora. Me chamo Maiara e vou falar sobre a pluralidade dos sócios dentro de uma sociedade limitada. O que acontece? Dentro da sociedade limitada, ela deve possuir no mínimo 2 sócios, podendo ficar um único sócio por 180 dias. Se passar disso, de acordo com o artigo 1033 do Código Civil, do inciso 4º, não sei se posso falar assim, mas esse prazo ela dissolve e, se não cumpri-los, ou se transforma em empresário individual ou EIRELI. Caso não ocorrendo um desses dois, ela pode pedir a extinção da empresa. Essa responsabilidade ela é limitada, fica com os bens protegidos. No caso, se pedir extinção da empresa. E é isso. Olá pessoal, eu me chamo Adriano e eu irei explicar brevemente a respeito da Sociedade Unipessoal. Bem, ela foi incorporada pelo governo federal a partir da medida provisória 881 de 30 de abril de 2019, e que é também conhecida como a MP da Liberdade Econômica. Ela institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e estabelece garantias de livre mercado. Essa medida provisória ela tem como base a redução da burocracia e da intervenção estatal nas atividades econômicas. Ela é uma sociedade unipessoal de responsabilidade limitada. Ela pode ser chamada de forma simples de a sociedade que tem apenas um sócio. E apesar de já existir em outros países desde os anos 80, ela só foi incorporada no ordenamento jurídico brasileiro recentemente. Ela é bastante parecida com o tipo societário EIRELI. No entanto, há algumas diferenças, como não há a obrigatoriedade de possuir um capital social de no mínimo 100 salários mínimos. Também há a possibilidade de abrir várias empresas sem sócios. Também ela pode ser tanto sociedade empresária como sociedade empresária simples. Ela foi recepcionada com bons olhos, pois atende uma antiga demanda de mercado sobre a regulação das sociedades unipessoais. Essa MP 881, ela dá fôlego ao mercado, facilita investimentos e o empreendedorismo nacional e internacional. Professora, eu irei falar aí sobre a administração da sociedade limitada. Todas as sociedades elas devem ter pessoas responsáveis pela sua administração. Os administradores são pessoas físicas que exercem as atividades de gestão no dia a dia da sociedade, além de representá-la perante a terceiros. As sociedades limitadas devem ter pelo menos um administrador, sócio ou não, nomeado no contrato ou instrumento separado. Se o administrador for nomeado no contrato e for sócio, basta o contrato indicar ali o seu nome, pois ele já foi qualificado no preâmbulo. O preâmbulo é o que antecede uma lei ou um decreto. Caso não seja sócio, o contrato deverá nomeá-lo e qualificá-lo. Se for nomeado em ato separado, será mediante a designação pela Assembleia ou em uma reunião dos próprios sócios, seguidos aí da assinatura do livro de ata. Se o termo não for assinado em torno de 30 dias antes, a designação estará sem validade, ou seja, vai se tornar sem efeito. Nos 10 dias seguintes, o administrador requerente, para que ele seja ali, a nomeação dele seja averbada, ele tem que ir nos órgãos competentes, bem como o registro civil, que seria das pessoas jurídicas, ou na junta comercial, e vai ter que levar ali o seu documento de identidade, mencionando ali o seu nome, nacionalidade, estado civil, residência, bem como o ato, a data que ele assinou lá, o ato e também a data de nomeação e os prazos de gestão.
O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição do titular, em qualquer tempo, por parte da própria Assembleia ou reunião dos sócios, ou pelo término do prazo do contrato, isso é, se tiver fixado lá no contrato, né? Se não tiver, aí o cara permanece ali. Nas sociedades limitadas, o ideal é descrever as atribuições de cada cargo na administração e o prazo dos mandatos, ainda que não os nomeie ali. Sim. Aí você me pergunta, Marcelo, tem algum impedimento aí, algo que tenha, que eu não possa ser aí um administrador, mas está tudo bem, que eu possa ser um administrador, um administrador da sociedade? Existem sim, assim como a gente estudou, aí viu que várias e várias coisas, existem impedimentos e tal, existem sim. Por exemplo, pessoas condenadas, apenas que vede, ainda que temporariamente, né, o acesso de cargos públicos, ou por peito, suborno, concussão, peculato, entre outros. Existe também outras proibições e limitações decorrentes na Constituição Federal ou de leis especiais, tais como aquelas pessoas. Como Francisco Oliveira, vou falar sobre exemplos de denominação. Então vamos lá. É sempre uma fantasia em que deve constar no objetivo da sociedade. O nome pode ter um nome de um ou mais sócios, mas recomenda-se que tenha o nome da denominação para fazer o marketing da sociedade. Eu vou dar um exemplo. É mais vantajoso você usar o nome da denominação como Indústria Pé de Cinderela Limitada do que você usar uma firma social com o nome de um sócio, pois se esse sócio vier a morrer, deve-se mudar a firma em razão do acontecido. Eu quero dar mais um exemplo para você sobre isso. Se há um sócio, por exemplo, Francisco Oliveira, na sociedade a firma é Oliveira Limitada, deve-se também mudar, você deve-se também colocar um outro sócio, né, com esse mesmo nome, ou você também deve mudar a firma, a não ser que você também ingresse o sucessor que também tenha Oliveira no nome, ou se ainda há liquidada a cota para os sucessores que ingressar um novo nome também com Oliveira, tá bom? Mas não pode deixar de ter Oliveira no nome. Se não tiver Oliveira, você vai ter que mudar essa firma, tá bom? Abrir uma outra firma e cancelar essa firma. Eu vou dar também mais um exemplo para você. É sempre mais vantajoso você usar o nome da denominação, a não ser que um dos sócios seja uma pessoa famosa, tá? A pessoa que tem um nome de zelo, tem um nome que é um nome já bem conhecido, aí sim você pode pegar o nome dessa pessoa e colocar nessa firma, para que esse nome venha chamar a atenção, ok? E aí eu vou dar um exemplo do artigo 1158, tá bom? Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação integradas pela palavra final limitada ou sua abreviatura. No primeiro parágrafo desse artigo diz assim: a firma será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, de modo indicativo da relação social. No segundo parágrafo, ele diz assim: a denominação deve designar o objetivo da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios. E no terceiro e último parágrafo ele diz assim: a omissão da palavra limitada determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assim ingressam a firma ou da denominação sociedade. Ok? A sociedade limitada pode ser composta tanto por pessoas naturais quanto por pessoas jurídicas. Tá bom?